Olá, eu sou a professora Diana Milena Heck, professora da disciplina Teorias da Literatura, e hoje nós vamos iniciar a discussão do módulo 2, Gêneros Literários. Na unidade 1, nós vamos nos ater à retórica, poética e poesia. Bom, então, iniciando a nossa conversa sobre retórica e poética, primeiro é interessante que a gente veja um pouco como se comporta a poética e como se comporta a retórica, o que seriam esses dois conceitos. Bom, a poética, então, ela seria a tentativa de explicar os efeitos literários através da descrição das convenções e operações de leitura que os tornam possíveis, o que seria descrito como a arte da imitação. Já a retórica é o estudo dos recursos persuasivos e expressivos da linguagem, ou seja, as técnicas da linguagem e pensamento que podem ser usadas para construir discursos eficazes, que seria então a arte da persuasão. Então aqui nós temos uma primeira diferenciação entre a poética e a retórica. A poética estaria vinculada à ideia de arte da imitação, né? Então, na tentativa de explicar os efeitos literários, né, através dos operadores de leitura, e a retórica seria, então, a arte da persuasão, persuadir, convencer. Então, quais seriam esses recursos persuasivos e expressivos da linguagem? Quais seriam as técnicas de linguagem que são empregadas para persuadir alguém através do texto literário? Bom, e a poesia, então, se nós temos a poética, a retórica, a poesia, nós temos aqui o início, a origem da poesia, né, do grego, que significava para os gregos poieses, e passou para o latim como poesis, né, e hoje nós entendemos a nomenclatura da palavra que vem do grego, passa para o latim, e hoje poesia na língua portuguesa. E a poesia, ela transmite uma ideia de fazer, uma ideia de criar algo. Então, a poesia seria criar algo utilizando, obviamente, a linguagem. Bom, a poesia, nesse sentido, ela vai se relacionar com a retórica, que nós vimos anteriormente, que era a arte da persuasão. É linguagem que faz uso abundante de figuras de linguagem e linguagem que visa ser poderosamente persuasiva. Mas aqui a gente não se atém à ideia da persuasão no sentido negativo da palavra, sim no sentido de que a poesia ela consegue nos envolver, de que a poesia consegue nos convencer daquilo que está escrito. Então, não no sentido negativo, como se nós tivéssemos que acreditar naquilo que a poesia transmite, mas no sentido de nos levar a querer consumir o texto poético. Mas é interessante notar que, desde que Platão vai excluir os poetas da sua república ideal, a poesia ela passou a ser atacada, pois acreditava-se que era uma retórica enganosa. Então é muito interessante a gente voltar um pouco no tempo, voltar em Platão. Nós vamos falar sobre Platão e Aristóteles nesta aula. Então é interessante a gente notar que quando Platão exclui os poetas da sua república ideal, a poesia passou a ser atacada, a poesia passou a ser mal vista, pois acreditava-se que ela era uma retórica não de persuasão positiva, mas uma retórica de persuasão enganosa. Então, a palavra poética servia para enganar. Então, veja bem, a partir do que Platão afirma, nós temos, então, um período em que a poesia ela é tida como algo ruim. Bom, continuando ainda com as origens da poesia, eu trago uma citação, né, do Machado Moisés, que vai dizer que as doutrinas acerca da natureza da poesia começaram associadas à ideia de mímese ou imitação.
Então, Platão na República e Aristóteles na Poética, que são as principais obras de cada um deles, encetaram uma tradição que atravessou séculos. Então, aqui nós temos também a ideia de poesia associada à imitação. Mas o que seria essa mimes? O que seria essa imitação? Então, já adianto que essa ideia de imitação, ela não é essa ideia comum, né, de simplesmente imitar algo, né? Então, temos o recurso da mímese como um recurso da arte poética, mas que não significa simples e puramente imitar algo que já existe. Bom, então para Aristóteles, a poesia, ela modela a valiosa experiência da passagem da ignorância ao conhecimento. E aqui nós temos um fato muito interessante, porque se o Platão ele exclui o poeta da sua república ideal, dizendo que a retórica, né, servia para enganar, a retórica poética servia para enganar, né, o Aristóteles, que foi discípulo do Platão, ele já vai dizer que a poesia ela, ela possibilita essa experiência da passagem da ignorância ao conhecimento. Então, aqui nós temos um elemento positivo da poesia. Então, a poesia seria esse recurso que leva o ser, né, a fazer essa experiência da ignorância em busca do conhecimento. Então, nós temos aqui uma ideia positiva, né? uma ideia que agrega o valor da poesia para o Aristóteles. Bom, então já que começamos a falar do Aristóteles, vamos continuar com algumas coisas que ele diz em sua obra poética. Então, com a poética, o Aristóteles ele vai pretender falar da natureza da produção poética, dos seus gêneros e da função de cada um. Então, ele vai buscar definir a produção poética e suas formas de apresentação. Então, é com Aristóteles que a gente consegue definir a natureza da produção poética, os gêneros poéticos e a função que cada um deles ocupa. Então, nós temos aqui uma obra muito importante e muito interessante quando nós estudamos a poética, porque ele é o precursor nesse sentido de entender a poética e os seus gêneros e a função da poética, a função da poesia, certo? Então, a partir de Aristóteles que nós começamos a entender um pouco sobre a problematização da poética. E aí eu trago novamente a ideia de mímese, né? Então, quando nós falamos sobre poética, nós automaticamente nos referimos também ao conceito de mímese. O que seria mímese ou mímesis, né? Mímese seria imitação, representação, simulação, são sinônimos aqui para o conceito de mimesis, né? Mas como eu já adiantei, não seria a pura imitação, não seria a mera representação ou a mera simulação de algo. Então, retomando de novo a mimesis, né, para Aristóteles, né, a relação da mimesis com a realidade evoca a ação de transmitir, por meio de um ato de representação artística, ideias a um receptor, levando-o a realizar associações entre o que está sendo apresentado e as suas experiências prévias de vida. Então, veja bem, não é somente você imitar, não é somente você representar algo que já está posto, mas sim transmitir associações entre o que está sendo apresentado e as experiências prévias de vida do receptor. A mimesis, portanto, ela não implica apenas as semelhanças entre o objeto representado e o signo que o representa, mas também as suas diferenças. Então, se a mimesis fosse considerada puramente uma imitação, ela não teria essa característica de implicar semelhanças e diferenças entre o objeto representado e o signo que o representa, ou seja, o ponto de partida e o objeto que está sendo representado. Continuando com mimesis, nós temos aqui Aristóteles, que vai afirmar que a tendência à imitação é instintiva no ser humano. Isto é, tem uma base biológica, né?
Para o estagirista, por meio da imitação, o homem adquire seus primeiros conhecimentos e experimenta o prazer, né? Então, a afinidade com a representação, ela está atrelada à aquisição de conhecimento. E aqui também nós podemos entender um pouco sobre aquela frase muito conhecida: nada se cria, tudo se transforma, né? Ou a arte imita a vida, enfim. Então, veja, a ideia de que é possível criar algo novo do zero, né? O ponto zero de algo, ele é praticamente impossível. Por quê? Nós sempre estamos imitando, e eu coloco entre aspas, não imitando no sentido simples, no sentido pejorativo da palavra, mas tudo que se tudo que aparece como se fosse algo novo, na verdade já parte de uma coisa existente, né? Então, nada se cria, tudo se transforma. Então, as coisas elas vão se transformando, né? Não há como criar algo novo do zero, né? Então, sempre partimos de algo que já existe para transformar, recriar ou, enfim, repensar um objeto, uma situação, um conceito e tudo mais. E a afinidade com a representação está relacionada com a aquisição de conhecimento. Então, a representação aqui no sentido de que você está repensando também aquilo que está sendo criado e recriado e automaticamente adquirindo maior conhecimento sobre aquilo que já foi posto, o objeto, né, que é posto e aquilo que está sendo imitado, né, no sentido da mimesis. Bom, junto com a mimesis, também nós temos que pensar o conceito de verossimilhança, né? Então, há uma distinção aqui muito interessante entre o ofício do historiador e do poeta, segundo Aristóteles, né? Então, um escreveu o que aconteceu e o outro o que poderia ter acontecido. O historiador escreve o que aconteceu e o poeta o que poderia ter acontecido. Então, por tal motivo, a poesia permaneceu no universal e a história estuda apenas o particular. E isso tem tudo a ver com a ideia da verossimilhança, né? A verossimilhança nessas relações do que realmente aconteceu e no que poderia ter acontecido, né? Então são elementos aí de verossimilhança no que poderia ter acontecido. Continuando, Aristóteles estabelece a condição de verossímil e do necessário para o discurso poético, garantindo seu caráter ficcional. A mímese deve ser regida pelas leis da verossimilhança e da necessidade, e não pelo compromisso com a cópia da realidade. Então, o que diferencia a história da ficção? O que diferencia a história da poesia? Justamente essa noção de verossimilhança, o que poderia ter acontecido. Eu tenho elementos da realidade, mas eu não tenho fato, né, real, eu não tenho fato tal qual ele aconteceu, que é o ofício, que cabe ao ofício do historiador, isso. O historiador, ele tem um compromisso com o fato, ele tem um compromisso com a verdade, certo? Então, como a história realmente aconteceu. Já o poeta, ele tem a chamada licença poética, né? O livre-arbítrio para definir ele mesmo os limites que se estabelecem entre a verdade e aquilo que extrapola a verdade, aquilo que é a ficção. Junto com a mimesis e com a verossimilhança, nós temos também a noção de catarse. O que seria a catarse quando nós estamos discutindo a poética, né? A catarse, ela é esse efeito provocado pela poesia sobre aquele que a recebe. Então, muitas vezes nós associamos a catarse como justamente a maneira como nós sentimos algo, né? Em estado de catarse, é o estado de como se no momento da leitura da poesia nós fôssemos engolidos por aquilo, ou seja, como nós somos tomados, como nós somos transformados
por aquilo que nós lemos, ou quando estamos em contato com qualquer outra manifestação artística, seja ela a literatura ou não, a catarse, o efeito provocado, né, em nós durante esse momento de fruição, durante esse momento de contato com o objeto artístico. Bom, então, relacionados os conceitos importantes para que nós entendamos a questão poética, nós partimos agora para os gêneros poéticos, né? Tais quais o Aristóteles havia definido, né? Então, aqui é interessante que eu trago os gêneros poéticos, o épico, o lírico e o cômico, que é diferente dos gêneros literários, épico, lírico e dramático. O gênero dramático, ele vai se concentrar na prosa, certo? Então, aqui os gêneros poéticos, eu trago o gênero épico, que seria esse foco na descrição e na narração de grandes feitos empreendidos por personagens extraordinários ao homem comum. Mais adiante, nós vamos ver exemplos de cada um desses gêneros, para que vocês consigam entender o que seria essa narração dos grandes feitos e por que esse sujeito ele é extraordinário ao homem comum, ou seja, ele não é um personagem comum, ele não é um personagem qualquer, né, mas é um sujeito posto como se fosse um herói, posto como se fosse algo que está para além do gênero humano, né? Já o gênero lírico, ele se concentra na descrição ou na narração de episódios relativos ao enunciador. Aqui nós temos a figura do eu lírico. Então, o lírico vai se concentrar em si. Já o cômico vai se ater à descrição e narração de cenas atuadas por personagens vis inferiores ao homem comum, né? Então, aqui nós temos uma questão mais satírica, mais cômica e até mais relacionada a temas mundanos. Bom, quais seriam então os principais temas envolvidos ou empreendidos por cada um destes gêneros? Nós temos dentro do gênero épico temas que se associam a virtudes, viagens, guerras e poemas de caráter mais coletivo, então a abordagem do nós. Já para o lírico, nós temos o bucolismo, a natureza, a afetividade e poemas mais relacionados à individualidade, né? Ao pessoal, ao eu. E no gênero cômico, nós temos os temas como vícios, deformações, defeitos, ou seja, a sátira desses elementos, e majoritariamente poemas de cunho pessoal, mas sobre o outro. Então, aqui nós temos alguns exemplos de cada um desses gêneros. Dentro do gênero épico, eu tenho, por exemplo, a Odisseia de Homero, a Eneida de Virgílio, os Lusíadas de Camões, Caramuru de Santa Rita Durão e a Confederação dos Tamanhos de Gonçalves de Magalhães. Então, todos aqui todas essas obras, elas são, inclusive, muito conhecidas, muito estudadas e pertencentes ao gênero épico. Então, eu tenho, desde o século 8 a.C., até 1856, 1781, com o Caramuru, exemplos aqui do gênero épico. Então, vejamos agora alguns fragmentos de algumas dessas obras que foram citadas. E aí eu trago, em princípio, a Odisseia de Homero. Então, eu trago aqui um fragmento, né, desse herói. Então, para que a gente entenda como se coloca a figura deste sujeito que não é um homem comum, né? Ele é tido como um herói que geralmente a obra se centra nessas viagens, nessas sagas, né? Nesses grandes enfrentamentos que esse herói precisa vencer ao longo da narrativa. Então, eu trago aqui um fragmento do canto 1. Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito peregrinou, desde que fez as muralhas sagradas de Troia, muitas cidades dos homens viajou,
conheceu seus costumes, como no mar padeceu sofrimentos inúmeros na alma, para que a vida salvasse e de seus companheiros a volta. Então aqui nós temos, né, os feitos do herói astucioso que muito peregrinou. Então aqui está explícito esse herói, como se caracteriza esse personagem, e que muito peregrinou, muito viajou, né? Então aqui, por exemplo, na Odisseia, nós temos esse herói que ele sai para a guerra de Troia e ele demora 10 anos para voltar a casa, né? Então ele demora 10 anos para retornar para o seu berço. E durante todo esse tempo são contadas, né, as aventuras, é contada a saga deste herói, né, para o retorno à sua casa. Agora, em contrapartida, eu tenho aqui os Lusíadas, né, de Camões. E nos Lusíadas nós temos também a figura desse herói, né, desse sujeito que desbrava, que navega, que sai em batalhas, mas o Camões aqui, ele enaltece nos Lusíadas o povo português, então ele não vai enaltecer outros heróis, ele vai figurar-se, ele vai centrar-se na exaltação das batalhas, das guerras, das conquistas do povo português. E aí eu trago também um fragmento do canto 1, em que diz: as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino, que tanto sublimaram. Então está falando aqui das batalhas, das edificações, das conquistas. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudar o engenho e arte. Então aqui ele está ressaltando, né, quem ele está exaltando, de quem ele está falando, quem são esses heróis? São os desbravadores portugueses. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito lustro lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. E aqui ele está dizendo, parem de falar desses outros heróis, dos heróis gregos e dos troianos, né? Agora eu quero que se cante, que se exalte o povo lusitano, o povo português, né? Então, cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Então, que há outros heróis, que há outras histórias sublimes que despontam. E é isso que o Camões ele vai destacar na obra Os Lusíadas, o seu povo, os feitos do seu povo. Bom, partindo para o gênero lírico, nós temos aqui também alguns exemplos: Odes de Horácio, Bucólicas de Virgílio, a Lírica de Camões, Marília de Dirceu de Tomás Antônio Gonzaga e a Lira dos 20 Anos de Álvares de Azevedo. Então veja bem, o Camões ele está lá no gênero épico e também está no gênero lírico, por exemplo. Então, eu trago aqui um fragmento da obra Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Então, aqui o gênero lírico ele vai se ater mais a esse caráter do eu lírico, mais da pessoalidade. Então, trago aqui a lira 1. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs
de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então, aqui, a Marília de Dirceu conta a história de dois camponeses, né? É, que, enfim, acabam se apaixonando. Então, você tem aquela ideia da natureza, do bucolismo, do campo, né? E é o eu lírico quem está falando. Já na Lira 2, né, temos esse fragmento. Porém eu, Marília, nego que assim seja amor, pois ele nem é moço, nem é cego, nem setas, nem asas tem. Ora, pois, eu vou formar-lhe um retrato mais perfeito, que ele já feriu meu peito, por isso conheço bem. Então aqui nós temos a ideia da desilusão amorosa. E, como um segundo exemplo, a Lira dos 20 anos, do Álvares de Azevedo. O Álvares de Azevedo, então, como ele é muito conhecido por ser um poeta que vai trazer esses temas da morte, do pessimismo, né, do mal do século, ele apresenta isso em Lira dos 20 anos, no poema Adeus Meus Sonhos. Adeus meus sonhos, eu plantei e morro, não levo da existência uma saudade, e tanta vida que meu peito enchia, morreu na minha triste mocidade. Misérrimo, votei meus pobres dias. A sina doida de um amor sem fruto, e minha alma na treva agora dorme, como um olhar que a morte envolve em luto. Que me resta, meu Deus? Morra comigo. A estrela de meus cândidos amores, já que não levo no meu peito morto um punhado sequer de murchas flores. Então aqui a gente tem a exaltação do pessimismo, né, e da morte também, como é próprio, né, do Álvares de Azevedo, conhecido por tratar desses temas. Por fim, o gênero cômico vai trazer algumas obras como sátiras de Juvenal, sátiras do Gregório de Matos, cartas chilenas de Tomás Antônio Gonzaga, Agostinheida de Pato Moniz e La Divina Encrenca de João Bananeré. Então aqui eu trago como exemplo Gregório de Matos, né, muito conhecido, Gregório de Matos, e ele traz na sua obra Sátiras uma sátira à Bahia. É muito latente quando ele fala da Bahia, né? As críticas e as sátiras que ele faz ao estado da Bahia. E ele diz o seguinte: juízo anatômico dos achaques que padecia o corpo da República, em todos os membros, em inteira definição do que em todos os tempos é a Bahia. Então, o que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha vergonha. Então, aqui ele está satirizando, ele está dando esse caráter cômico, dizendo, né, que o que mais falta na cidade da Bahia, o que mais falta na Bahia é verdade, é honra e é vergonha. E um outro poema do Gregório de Matos que diz o seguinte: o poeta descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés os homens nobres, posta nas palmas toda a picardia, estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam muito pobres, e eis que a cidade da Bahia. Então aqui ele também faz, né, uma crítica valendo-se do caráter cômico, né, à Bahia. E por fim, então, temos como referências da nossa aula a obra, né, do Álvares de Azevedo, a obra de Camões. Também temos teoria literária, uma introdução com Jonathan. Também temos a teoria literária, uma introdução com o Jonathan Fuller. A obra Marília de Dirceu, a Odisseia de Homero. A nossa leitura obrigatória, Fundamentos do Texto Literário, do Edgar Roberto Kirchhoff. Poemas escolhidos, do Gregório de Matos. Marçal Moisés, com dicionário de termos literários.